Olá, povo de Deus. Terça-feira da terceira semana do Advento, 14 de dezembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Sofonias 3, de 1 a 2 e 9 a 13, e Mateus 21, 28 e 32. Assim fala o Senhor. Ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana! Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Darei aos povos nesse tempo lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Desde além rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Naquele dia não terás de envergonhar-te por causa de todas as tuas obras com que prevaricaste contra mim. Pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer de meu santo monte motivo de tuas vanglórias. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Sofonias apresenta um oráculo de ameaça contra Jerusalém. Cidade rebelde e desonrada, cidade desumana. Ele dá o motivo dessa situação degradante da cidade. Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Mas, junto com essas invectivas contra a cidade, ele apresenta uma ação vigorosa do Senhor, que afastará do meio da cidade seus fanfarrões arrogantes. O profeta convive com as corrupções da classe dirigente descritas nos versículos seguintes à introdução do nosso texto de hoje. Os governantes são violentos e prepotentes. Lançam como ameaça o rugido do poder para amedrontar em vez de apacentar. Os magistrados são vorazes e cobiçosos, como animais que não comeram desde o amanhecer e de tarde estão cegos de fome. Os profetas se assemelham mais aos falsos videntes. Os sacerdotes foram chamados a distinguir e separar o sagrado do profano, interpretando a lei. No entanto, profanaram o sagrado e violentaram a lei. Frente a esse quadro, Sofonias diz que a salvação passa pelos pequeninos e pobres. O resto de Israel que ninguém valoriza. É desse resto que virá. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras, não se encontrará em sua boca uma língua enganadora, serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Historicamente, é importante destacar que a libertação vem por meio dos pequenos, vem de baixo, nunca de cima. Os de cima estão muito preocupados com as suas próprias vidas e comodidades. Como nos diz o exegeta Luiz Alonso Scheckel, Sofonias sentiu aproximar-se o dia da grande catástrofe sobre Jerusalém, mas mesmo assim é capaz de anunciar com esperança a salvação que vem dos pequenos. O profeta, ao anunciar a proximidade do dia fatal, encontra-se ainda em tempo de misericórdia e convida à conversão. Porque de Israel se salvará um resto, não constituído pela simples circuncisão física, mas pela conversão e pela humilde fidelidade. Por isso, também entre os pagãos haverá quem se salve e se incorpore ao serviço do Senhor.
A restauração é tempo de alegria mútua do Senhor e do seu povo. Tempo de mudança interna e definitiva. Terminam o temor e a opressão e retornam os dispersos. Mateus 21, 28 a 32. Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Essa parábola de hoje vem logo após a controvérsia sobre a autoridade de Jesus, questionada pelas autoridades judaicas, que provocavam Jesus, mas não tinham intenção alguma de ouvi-lo, levá-lo a sério. E com essa parábola dos 2 filhos, Jesus relativiza a pertença ao povo eleito, pois de nada adianta ser filho, mas não ouvir e obedecer à vontade do Pai. Eles sabiam pregar muito bem, conheciam a lei, exigiam seu cumprimento de todas as pessoas, mas eles mesmos não a seguiam. E Jesus faz com que os próprios sacerdotes e anciãos respondam que quem se converte e muda de opinião em relação ao chamado de Deus é quem cumpre a vontade do Pai, e não aqueles que são parte do povo eleito, mas que vivem só da palavra e não da ação. A comparação de Jesus é por demais radical aos ouvidos dos sacerdotes e anciãos, e por que não o dizer aos ouvidos de muitos cristãos de hoje? Os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Era uma ofensa imensa aos ouvidos daqueles que se julgavam puros e salvos. E Jesus lhes dá o motivo exato dessa predileção do Pai pelos pecadores. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, publicanos e prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. E Jesus ainda conta outra parábola muito direta em relação à situação das autoridades judaicas. O sumo sacerdote e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e entenderam que ele estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o tinham em conta de profeta. Vivemos em tempo parecido ao do profeta Sofonias, tempo de cidade desolada, desumana, onde os que se apresentam como justos e cumpridores da lei são personagens de um trágico teatro cheio de injustiça e hipocrisia. Os sumos sacerdotes e anciãos de hoje, ou seja, os que representam a religião e a magistratura, com exceções, é claro, vivem preocupados com seu próprio gozo e comodidade, sem se importar com a realidade vivida pela imensa maioria do povo. Inúmeras vezes vamos encontrar mais sinceridade e honradez dentre os pecadores, os marginalizados e classificados como os impuros de hoje, que no meio de quem deveria dar o real testemunho de vida. Aumenta no país prisões, por exemplo, por roubos de comida em estabelecimentos comerciais. Investigados os casos, é por problema de fome das crianças que ficam em casa.
ao invés de se procurar uma solução para a fome, prende-se, inclusive mães, deixando as crianças totalmente vulneráveis em casa. Por outro lado, os roubos por falcatruas políticas continuam dando medalha de honra ao mérito aos ladrões profissionais. Não tenham dúvidas, os que estão presos por causa da fome nos precederão no reino de Deus. Celebramos hoje São João da Cruz, um santo e místico do século XVI, considerado doutor na nossa igreja, por suas obras místicas. Talvez a mais conhecida seja A Noite Escura da Alma. Um beijo no seu coração.